Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Professor Wagner, e você está aqui no Física. Agora vamos aprender Física. E hoje a gente vai falar de eletrostática, beleza? A gente vai estar na aula 1 agora de eletrostática. Essa aula continua porque tem muito assunto aí para você, beleza? Então já sai dando aquele like e, cara, ativa o sininho para receber as notificações das próximas aulas, para você acompanhar o nosso curso de cabo a rabo. E vem comigo, vem ser sucesso. Galerinha, a gente vai falar de eletrostática e essa é a primeira aula. E para a gente falar de eletrostática, a gente vai falar do conhecimento do elétron, certo? Do átomo em si. A gente sabe, basicamente, que o átomo, provavelmente, em uma das suas teorias, o modelo atômico de Rutherford Bohr, a gente tem o seguinte: um átomo com um determinado núcleo, e nesse núcleo dois tipos de elementos aparecem, o próton e o nêutron. O próton, por sua vez, tem carga positiva, e o nêutron não tem carga elétrica, certo? Porém, esses dois elementos estão presos no núcleo, e para conseguir acessá-los, eu teria que romper esse núcleo, fazendo uma fissão nuclear, o que geraria uma liberação de energia extrema, uma energia nuclear. Não é o caso. A gente quer trabalhar com energias menores, que permitam a gente ter, por exemplo, essa iluminação que nós temos aqui no nosso estúdio. Dessa forma, a gente vai trabalhar com um outro modelo, beleza? Um outro elemento. Esse elemento, ele fica girando em torno desse núcleo livre. E esse elemento é chamado de elétron. O elétron, ele tem a mesma carga em valor numérico lá do próton. Porém, o sinal é oposto. A carga de um elétron é uma carga negativa, beleza? Então, enquanto o elétron tem carga negativa, o próton tem carga positiva. Juntos, esses dois elementos anulam as suas cargas, deixando o átomo neutralizado, beleza? Gente, quando a gente tem a carga, a gente pode medir. Millikan fez essa análise e tentou verificar qual que era a carga elementar. Ele teve um experimento onde no recipiente com óleo, ele conseguiu ali ver umas bolhas de ar se movimentando e verificou qual que seria o valor da carga elementar. E ele chegou ao valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse é o valor da carga elétrica de um único elétron ou de um único próton, beleza? Se for mais 1,6, próton. Se for menos 1,6, elétron, beleza? Mas a gente não trabalha com um único elétron, a gente verifica no sistema uma grande quantidade de elétrons. Então, como saber a carga elétrica desse sistema? É simples. Para saber a quantidade de carga que esse sistema tem, você vai pegar o número de elétrons que você está trabalhando e vai multiplicar pela carga de cada um. Aí você sabe a carga total. Por exemplo, se eu tivesse aqui 10 elétrons, 1,6 10 a menos 19 vezes 10 daria 16 vezes 10 menos 19 coulombs. É mais ou menos nessa classificação. E aí a gente começa a quantizar a carga de diversos materiais. Beleza? Gente, a partir daí a gente pode verificar o seguinte. Tá, mas normalmente os corpos têm a mesma quantidade de prótons e elétrons. Sim. Então normalmente eles são nêutrons. Sim. Então como que eu posso transformar ou criar uma situação onde eu tenha uma característica de deixar um corpo com carga positiva ou com carga negativa? Para fazer isso, a gente cria processos chamados de processos de eletrização. Processos que a gente faça com que ocorra movimentação dessas cargas e redistribuição delas no sistema. São 3 processos de eletrização que a gente estuda: eletrização por atrito, eletrização por contato e a eletrização por indução. Na aula de hoje, a gente vai falar das duas primeiras, eletrização por atrito e eletrização por contato, beleza? A primeira, a eletrização por atrito, a gente precisa de dois materiais diferentes. Aguenta aí. Eu tenho em mãos um material, uma flanela, um tecido. E na outra mão eu tenho um bastão de plástico. Como que a gente pode fazer com que esse sistema gere eletrização? Ao atritar um elemento no outro, eu consigo fazer com que ocorra a transferência de elétron de um para o outro, ok? Como que isso acontece? Um desses materiais tem grande tendência de ganhar elétrons, enquanto o outro tem grande tendência de perder elétrons.
É difícil a gente saber qual é qual. Quem tem tendência de ganhar ou quem tem a tendência, desculpa, de perder. Para isso existe uma série, uma tabela, chamada de série triboelétrica, mostrando na interação de dois materiais qual ganha e qual perde, certo? No caso aqui, a flanela vai começar a retirar elétrons do bastão. Então a flanela tem grande tendência de ganhar esses elétrons. E no final, ela ficará com as cargas negativas, já que o elétron é negativo. O bastão, como ele perdeu os elétrons, ele vai ficar com um excesso de cargas positivas, porque ele tem quase nada de elétrons já, certo? Porém, eles ficam exatamente com a mesma carga. Se esse cara ganhou 10 elétrons, ele vai ficar com 16 vezes 10 a menos 19 coulombs negativos. Se esse cara perdeu os 10 elétrons, ele vai ficar com 16 vezes 10 a menos 19 coulombs positivos. Sacou? Então, no processo de eletrização por atrito, a gente tem o seguinte: materiais neutros no início, ocorre o atrito e após o atrito, um fica com carga positiva, o outro com carga negativa, exatamente com o mesmo valor numérico, porém com seus sinais opostos. Beleza? Lembre-se sempre que quem ganha elétrons fica com carga negativa e quem perde fica com carga positiva. Tranquilo? Segundo processo de eletrização, gente, processo de eletrização por contato. No processo de eletrização por contato, eu criei ali dois corpos, certo? E o simples toque desses dois materiais faz com que ocorra um processo de eletrização. Só que a gente precisa que um deles já tenha carga elétrica. Porque se eu colidir dois corpos que estão neutralizados, nada vai acontecer. Agora, se eu colidir um corpo eletrizado com um corpo que está neutro, após o toque, as cargas se redistribuem nos corpos, fazendo com que os dois fiquem eletrizados. Mas, diferente do processo anterior, se o primeiro corpo tiver carga positiva e o segundo for neutro, após estabelecer o contato e ocorrer a redistribuição das cargas, e nós separarmos esses elementos, eles vão ficar com cargas do mesmo sinal. Porque não ocorreu roubo de cargas de um para o outro, somente uma redistribuição das cargas que já existiam. Recapitulando, eu tinha um corpo aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carguinhas positivas. Ele encosta no corpo de mesmo tamanho, ok? Que está neutro. As 8 cargas positivas, elas se redistribuem, ficando 4 no primeiro corpo e 4 no segundo corpo. Ao separá-las, a gente observa, então, a divisão dessas cargas. 4 cargas positivas para um, 4 cargas positivas para o outro. Percebeu? É assim que ocorre uma eletrização por contato. Lembrando, nesse caso, dividiu de forma igual porque os dois corpos eram do mesmo tamanho. Mas se um dos corpos for maior, ele vai ficar com mais cargas, já que a sua região de distribuição de cargas aumenta. Então, se esse corpo tivesse o dobro do tamanho, com certeza ele ficaria com o dobro de cargas que o primeiro. Se ele tivesse o triplo do tamanho, ele ficaria com o triplo de cargas que o primeiro e assim sucessivamente. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula, nossa primeira aula de eletrostática, uma pincelada aí no que é eletrostática e a relação de cargas e processos de eletrização para você. Tem muita coisa, essa aula continua porque o assunto é extenso, mas eu quero saber se você curtiu essa aula. Então, se você curtiu, deixa aquele like, aquele joinha esperto. Compartilha com todos os seus melhores amigos. Claro, você quer ajudar eles a prosperarem, a crescerem também junto com você. E aquela dica, se você ativar o sininho que tem aí do lado, você vai receber em primeira mão todas as outras aulas. Você vai conseguir acompanhar todo o curso e vai ativar aquela possibilidade de um 10 na sua próxima prova de física. Valeu, galera! Até o próximo vídeo e tchau!